Fala galera, eu sou o professor Yuri Keresnovski, esse é o canal Matemática Elementar e estou trazendo aqui para vocês hoje mais duas questões da prova do Colégio Naval que rolou no dia 3 de agosto agora de 2019. Questões essas com enunciados que não devem ser exatamente aquele que você encarou no dia da prova, porque eu obtive esses enunciados com candidatos que fizeram, e eles foram me dando uma ideia do que caiu na questão, beleza? Então espero que seja exatamente isso que eu estou colocando para vocês, estão sem as opções, mas que seja de alguma valia para vocês já começarem a conferir o gabarito da sua prova, beleza? A primeira questão que me passaram foi o seguinte: sejam dois triângulos semelhantes. Sabendo que a área de um é 36 vezes a área do outro e que o perímetro do menor é x, pedia-se para calcular o perímetro do maior em função de x. Então olha só, eu fiz um triângulo pequenininho para vocês aqui de lados A, B e C e a altura relativa a essa base aqui chamada H. Ângulos vermelho, azul e verde. Fiz um outro triângulo também de ângulos azul, vermelho e verde. Quer dizer que pelo caso de semelhança ângulo, 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 ele já é semelhante ao anterior. E eu estou falando para vocês que nesse exemplo que eu estou dando, o meu fator de semelhança é K. O que isso significa? Que de um triângulo para o outro, todas as medidas são multiplicadas por esse mesmo K. Então, isso aqui passaria a ser um K vezes A, isso aqui passaria a ser um K vezes o H, esse cara daqui passaria a ser um K vezes o B, e aqui passaria a ser K vezes C. Concordam? Beleza. Então, dessa figura que vocês estão vendo, a primeira coisa que eu tentaria pensar é o seguinte, tá? Na figura de número 2, como que você faria para calcular a área desse triângulo? Vou chamar aqui S da figura 2. Não seria K vezes A multiplicado por K vezes H sobre 2, com os dados que a gente tem aí? Isso, na verdade, é o quê? É K ao quadrado, que multiplica A vezes H sobre 2, concordam comigo? Mas o que é, na verdade, A vezes H sobre 2? A vezes H sobre 2 é a área do triângulo 1. Ou seja, isso aqui é K ao quadrado vezes a área do primeiro triângulo. Só que na questão ele disse pra gente, foi bem claro, que a área do segundo triângulo é 36 vezes a área do outro, que é do primeiro. Então, isso aqui é 36 S1, na verdade, concordam comigo? Se isso é 36 S1, o S1 mata o S1, e rapidamente, sem tanto esforço assim, a gente descobre aqui que o K vale quanto nessa questão? K ao quadrado é 36, K igual a 6. Rapidinho. Foi aí, né? Sabendo que o K é 6, olha o que ele pede na questão. Calcule o perímetro do maior em função de x. E esse x, na verdade, é o perímetro do menor. Então, o que eu vou pedir que vocês olhem o seguinte aqui agora. No menor triângulo, o perímetro é A mais B mais C, que tem que dar igual a x. No triângulo maior, quais são os lados, na verdade? Não são 6A, já que o K é 6, 6B e 6C. O que é 6A mais 6B mais 6C? 6 vezes A mais B mais C. Só que a própria questão me disse que esse A mais B mais C valia quanto? X. Então, quanto que isso daqui vale? 6x. Beleza? Fiz a questão no jeito bem detalhado, relembrando os conceitos. Para você que já estava um pouquinho melhor preparado, você ia lembrar do seguinte, que o professor de geometria falou em sala. A razão entre as áreas é a razão de semelhança ao quadrado. Aí tu já pensava, pô, se deu 36 é porque a razão de semelhança é 6. Todos os lados estão multiplicados por 6. Ou seja, o perímetro é o quê? O sextuplo do inicial. Acabava rapidinho. Então, gente, se a questão realmente for isso, essa é a nossa resposta. E para o Colégio Naval, considera uma questão tranquila de geometria. Beleza? Foi essa, vamos para a segunda questão que me passaram. Que dizia o seguinte: seja um triângulo retângulo e um círculo inscrito no mesmo. A hipotenusa é dividida em dois segmentos de reta P e Q pelo ponto de contato do círculo com a hipotenusa. Beleza? Então foi dito que isso daqui era um P, por exemplo, que isso daqui era um Q. A média geométrica entre os dois catetos do triângulo em função de B e de C é... Então, na verdade, aqui, gente, não é função de B e C, tá? Isso daqui seria em função de P e Q que foi pedido. Então, uma pequena falha minha aqui, mas é só para a gente ter uma ideia hoje, tá? Isso é um gabarito provisório que eu estou fazendo, depois eu vou deixar aqui no site tudo feito perfeitamente para você, tá? Então, isso é em função de P e Q que ele quer, não em função de B e C, que não teria sentido, que isso nem apareceu na questão. Bom, isso daqui é P, né? A distância de um ponto externo ao ponto de contato e ao outro ponto é igual, né? As tangentes externas têm a mesma medida. Pelo mesmo motivo aqui é Q. Aqui eu vou chamar de X e aqui eu vou chamar de X. Esses dois pedacinhos, que têm a mesma medida. A primeira coisa que eu noto é que se isso é um triângulo retângulo, eu posso fazer o famoso Pitágoras aí, que me diz o seguinte, ó. P mais X ao quadrado
mais Q mais X ao quadrado é igual a P mais Q ao quadrado. Concordam comigo? Se isso é verdade, o que eu vou fazer? Desenvolver esses Pitágoras. Eu vou agilizar um pouquinho para você ver. Ó. Aqui aparece P ao quadrado e aqui aparece Q ao quadrado, não aparece? Então, P2 mais Q2. Aí aparece 2px e 2qx. Então, aparece aqui ó, mais 2px mais 2qx. Aí aparece x ao quadrado e x ao quadrado. Então, aparece aqui mais 2x ao quadrado. Concorda? Igual a... Aí ficaria o que do outro lado? Ficaria P ao quadrado mais Q ao quadrado mais 2pq. Desenvolvendo. O que aconteceu aqui? Ó? P2 mais Q2 cortou com P2 mais Q2. E essa expressão que sobrou aí em cima, você pode dividi-la toda por 2. Olha o que você vai obter. Você vai ficar com isso aqui. Ó. Px mais Qx mais x2 é igual a pq. Seria isso daqui que eu obteria, dividindo tudo que está ali em cima por 2. Só que na questão, a pergunta era o seguinte. A média geométrica entre os dois catetos do triângulo em função de P e Q é... Então, essa média geométrica, na verdade, é o que, gente? É a raiz do produto dos dois valores. Ó. É a raiz de P mais X que multiplica Q mais X. A média geométrica dos catetos, não é isso aqui? Só que ao fazer o produto que está aí dentro, o que isso vai dar? PQ mais PX mais QX mais X2. Então, mais PX mais QX mais o X ao quadrado. Então, a princípio, ficaria com isso aqui. Só que eu acabei de descobrir ali em cima que Px mais Qx mais x ao quadrado, que é isso que aparece aqui, não é o próprio PQ? Peraí, se isso é o próprio PQ, isso aqui vai ficar o que aqui dentro? Vai ficar raiz de PQ mais PQ, correto? E o que é raiz de PQ mais PQ? É a raiz do dobro do PQ. Então, gente, sendo esse o enunciado da questão lá da prova, né? Só vou ter certeza quando tiver com ela em mãos, essa seria a resposta, beleza? Então, fizemos aí uma dobradinha de geometria da prova do CN de 2019 para 2020, ok? Espero que ajude vocês a acalmar um pouquinho a ansiedade, né, da espera pela prova e pelo gabarito, principalmente, e que leve vocês a estudarem o resto do conteúdo aqui do nosso canal para se manterem bem informados, beleza? Compartilhem e se inscrevam em nosso canal.